A Amazônia não guarda segredos, ela os devora. Meu nome é Dr. Kailen Barros. Por 30 anos, eu não cacei animais, eu cacei relatos. E de todos os ecos que coletei, nenhum é mais perturbador do que o de Zeneida Lima. O caso que prova que os antigos ainda nos observam. A testemunha, Zeneida. Na época, 11 anos. O local, a isolada ilha do Marajó. Um lugar onde o rio e a selva são um labirinto e as lendas são tão reais quanto a água que sobe. Ela foi criada na mata. Para ela, a floresta era um quintal. Naquele dia, ela acompanhava a mãe para colher açaí. Uma rotina. Mas a floresta decidiu que a rotina havia acabado. Zeneida se afastou a alguns metros da mãe, facão na mão, focada nos cachos de açaí. O ar estava quente, abafado. O cheiro de terra úmida. Tudo normal. Até que o som dos insetos parou. Primeiro veio o vento. Um vento errado. Intenso, mas silencioso. Ele não balançava as folhas das árvores ao redor. Ele soprava apenas nela. O ar ao seu redor vibrou e seu cabelo se arrepiou. E ela os viu, sentados, 3 figuras. A pele de um azul profundo, quase luminoso. Rostos alongados, com feições que lembravam peixes. E os olhos, um de cada lado da cabeça. Observando-a com uma calma terrível. Não houve som, apenas gestos. Um deles, o mais próximo, estendeu a mão. Oferecia um cacho de frutas vermelhas, vibrantes, desconhecidas. Um presente. Ou um teste. Zeneida, paralisada pelo medo, apenas balançou a cabeça. Não. Um não firme. O gesto que selou seu destino. No instante em que ela recusou, a dor veio. Não um toque. Uma ardência. Como se pimenta líquida estivesse sendo injetada em cada poro do seu corpo. Ela gritou. E a floresta a engoliu. Escuridão total. Ela só foi encontrada 17 dias depois. Mas o que encontraram não era mais a menina, era um casulo. Ela estava enrolada da cabeça aos pés em cipós grossos e escuros, como se a própria selva a tivesse mumificado viva. Insetos mortos, fragmentos de folhas, cascas de árvore, tudo grudado em sua pele, preso por uma resina desconhecida. Uma armadura grotesca, moldada perfeitamente ao seu corpo, e as marcas. Quando os cipós foram cortados, a verdade apareceu. A pele estava coberta de hematomas e cortes finos, mas não era aleatório. Eram padrões, o desenho exato dos cipós, das folhas, dos insetos, tatuados em sua pele, como se a floresta a tivesse marcado como sua. Mas o pior não eram as marcas, era seu estado. Ela não sentia dor, ela estava em delírio. Seus olhos giravam em direções opostas. Ela ria. Gargalhadas altas, descontroladas, seguidas de gritos sobre os homens de pele azul. Aquela não era Zeneida. Era apenas a casca. A menina de 11 anos estava desconectada da realidade. Algo havia sido rompido, ou pior, despertado. A família entrou em pânico. A mãe, católica devota, tentava contê-la, mas a menina agora tinha uma força impossível. Eram necessários vários adultos para segurá-la durante os surtos. E ela gritava por eles. Gritava para os seres azuis voltarem. Os médicos da região não tinham respostas. Exaustão, fome. Nada explicava os olhos giratórios, a força descomunal, as gargalhadas. Um funcionário da fazenda, um homem mais velho, conhecedor das tradições, observou a menina e deu o diagnóstico que ninguém queria ouvir. É o dom do pajé, foi despertado. Ele explicou que a experiência extrema havia aberto a porta. A família dela tinha sangue indígena. Era uma herança. Os pais religiosos rejeitaram a ideia. Aquilo não era um dom, era uma doença, ou uma maldição, mas Zeneida não melhorava. Os surtos pioravam. Desesperados e contra a própria fé, eles chamaram ajuda. Um pajé, seu nome era Aruana. Um homem idoso, de olhar profundo, que parecia carregar o silêncio da própria mata. Ele não fez perguntas, apenas se ajoelhou ao lado de Zeneida. Ele tocou levemente o peito dela, depois a testa. Fechou os olhos por um longo tempo.
E quando os abriu, sua voz foi um sussurro que cortou o pânico da sala. Ela foi escolhida. Aruana passou a visitá-la. Trazia ervas, sementes, objetos rituais. Ele não lutava contra o delírio. Ele o guiava. E na presença dele, a menina que se debatia se acalmava. Os olhos pararam de girar. As gargalhadas cessaram. O olhar perdido foi substituído por uma curiosidade atenta. Aruana explicou. Zeneida não estava doente. Estava em transição. Ele disse que o encontro com os seres da mata havia ativado uma conexão ancestral. Uma herança que não podia ser negada. Ela precisava aprender a controlar. Por 1 ano e meio, ele a treinou. Ela aprendeu a ouvir os sons que ninguém mais ouvia, a sentir as presenças invisíveis. Aprendeu sobre plantas de cura, sobre banhos de limpeza, sobre a linguagem dos sonhos. Quando Aruana partiu, Zeneida estava mudada. O que havia sido um trauma, agora era um propósito. Ela era uma jovem sábia, calma, mas a cura espiritual teve um custo social. Dentro de casa, a situação era outra. A família, presa à sua fé, não via cura. Via uma aberração. Os irmãos a tratavam com frieza. O pai raramente a olhava nos olhos. A menina que voltou da floresta era agora uma estranha. O preconceito da própria família foi a segunda marca. Uma ferida invisível, mais profunda que os cortes dos cipós. A floresta a havia escolhido, e a família a rejeitou por isso. Aos 17 anos ela partiu. E a mãe sentiu que não havia mais espaço para ela. Levou seus filhos e o conhecimento de Aruana e fugiu para o mais longe que podia da floresta, a selva de pedra do Rio de Janeiro. Mas o asfalto é uma selva diferente. Sem conexões, ela enfrentou a miséria. Morou em comunidades, trabalhou como empregada doméstica. A mulher que viajou para outra dimensão estava agora limpando o chão da cidade grande. O golpe mais duro veio do próprio sangue. A própria irmã a acusou de roubo, uma traição que, segundo meus arquivos, quase a destruiu por completo. Foi o seu ponto mais baixo, mas essa traição também foi o que reacendeu sua força. A raiva, a resiliência, a força que Aruana havia despertado. Zeneida parou de se esconder e decidiu usar o que aprendeu. Começou em sua casa humilde, oferecendo banhos de ervas, chás medicinais, conselhos espirituais. A sabedoria da floresta, aplicada no caos urbano, e a notícia se espalhou. A cidade estava faminta por algo verdadeiro. Primeiro os vizinhos, depois artistas. Políticos, pessoas de influência batiam à sua porta. Todos buscavam a mesma coisa, a conexão que ela oferecia. A mulher que esteve do outro lado e voltou. Ela se tornou uma figura respeitada, uma pajé na Cidade de Pedra. Mas o chamado da Amazônia é persistente. Após anos no Rio, Zeneida sabia que precisava fechar o ciclo. Ela retornou à ilha do Marajó. A família estava lá, envelhecida. Mas as mágoas, essas nunca cicatrizam totalmente. Ela não voltou em busca de perdão. Voltou pelo seu propósito. Ela fundou o Instituto Caruanas da Ilha do Marajó, um espaço dedicado a preservar o que Aruana lhe ensinou. Um farol da medicina tradicional e da espiritualidade amazônica. Ela começou a ensinar. Passou seu conhecimento para jovens aprendizes, preservando os saberes que recebeu de Aruana. Ela escreveu livros detalhando não lendas, mas o que ela viveu. A descrição dos seres azuis é o ponto central, clara, perturbadora. Ela nunca vacilou nesse relato. Ela não fala de medo, mas de uma conexão. Como se eles fossem de um universo que sempre esteve ali, invisível para nós. Muitos, é claro, duvidam. Chamam de alucinação, febre, fantasia. Mas Zeneida nunca tentou convencer ninguém. Sua missão não era provar. Era contar, ela sempre dizia. A floresta guarda mais do que os olhos podem ver. E a vida dela é a prova disso. A mulher marcada pelos seres azuis carrega as cicatrizes até hoje. Não só na pele, mas na alma. Ela afirma que mesmo décadas depois, ainda sente a presença deles. Em sonhos, em visões. Como se ainda a observassem. Como se o contato nunca tivesse sido totalmente rompido.
O relato de Zeneida nos força a questionar. E se a Amazônia for de fato um portal? E se existirem seres que compartilham este planeta conosco, mas que vibram em uma frequência que apenas alguns escolhidos podem ver? O que Zeneida viveu aos 11 anos foi uma janela, aberta por um instante e depois selada. Ou talvez ela tenha sido escolhida para manter essa janela entreaberta. É difícil compreender como uma criança desaparece por 17 dias e retorna com o corpo marcado pela própria floresta. Mais difícil ainda é vê-la se transformar em uma mulher sábia, dedicada a curar os outros com o saber que recebeu naquele tempo perdido. O Instituto Caruanas segue funcionando, um legado vivo de um evento impossível. Zeneida não usou sua história para se vitimizar. Ela a usou como fonte de força. O desconhecido não deve ser temido, deve ser respeitado. Os seres de pele azul podem ser um mistério, mas a transformação de Zeneida é uma realidade. Uma realidade que desafia a nossa lógica. Aqui no meu escritório, os artefatos indígenas parecem me observar. O caso de Zeneida Lima não é sobre um trauma. É sobre uma transformação. A prova de que a realidade tem rachaduras e, às vezes, algo nos puxa para dentro delas. Fim do arquivo.